O que você pensaria se, de repente, tudo começasse a dar errado? Portas se fechando, os seus planos não dando certo, pessoas se levantando contra a sua vida. A pergunta é: será que realmente as coisas estão dando errado? Talvez aos seus olhos sim, parece que tudo está dando errado. Mas eu quero te dizer que aos olhos de Deus não. Deixa eu te contar uma história. Eu quero que você preste bastante atenção nos detalhes dessa história, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Que esse vídeo não foi em vão. Ele está vindo como uma resposta para a sua vida. Em Gênesis vai contar sobre a história de José. A Bíblia diz que Jacó, pai de José, amava mais a José do que a seus irmãos, porque José era filho de sua velhice. E ele presenteia o seu filho amado com uma túnica de várias cores. Isso causa bastante inveja no coração dos irmãos de José. Logo após esse presente, José ele tem um sonho e ele conta este sonho para os seus irmãos. Esse sonho, ele estava amarrando feixes no campo e o feixe de José ficava de pé e o feixe dos seus irmãos se inclinava perante o feixe de José. E ao ouvir essa história, os seus irmãos começam a questionar: esse sonho está querendo dizer que você vai reinar sobre nós? Você terá domínio sobre nós? E eles, como já estavam com inveja, ficaram com mais raiva ainda de José. José tem um segundo sonho e novamente ele conta para os seus irmãos e para o seu pai. Ele diz que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam. E o seu pai o repreende dizendo: porventura eu e a sua mãe e seus irmãos vamos nos inclinar perante a ti? E os seus irmãos o invejavam, mas a Bíblia vai dizer que o seu pai guardou esse sonho no seu coração. Depois desses acontecimentos, os irmãos de José planejam tirar a vida dele. E um dia, José chegando ao campo, eles prendem José, lançam José dentro de um buraco e começam a conversar entre si para tirar a vida de José. Mas um dos seus irmãos intervém e resolvem vender José a um grupo de midianitas que estava passando por aquela região. E José é vendido como escravo. Esses midianitas, ao chegar no Egito, vendem José a Potifar, que era um servo de Faraó. E eu quero que você se atente a esse momento da história. Imagine comigo, um dia você é o filho amado, o xodó, o presenteado da família, e num outro momento você é escravo. Aos nossos olhos físicos parece que tudo está dando errado e talvez a sua vida esteja assim. Talvez você estava num período maravilhoso da sua vida, onde tudo parecia estar dando certo e de repente as coisas começam a andar para trás, as coisas começam a dar errado. Portas estão se fechando, pessoas estão se levantando contra a sua vida e aparentemente os seus sonhos, os seus projetos estão paralisados aos seus olhos. Em Gênesis 39:2 diz assim: e o Senhor estava com José e foi varão próspero. Presta bastante atenção. José estava como escravo, mas o Senhor estava com José. É isso que eu quero que você entenda. As coisas podem não estar dando certo, mas o Senhor está contigo. A porta pode estar fechada, mas o Senhor está contigo. Você pode estar atravessando uma crise, mas o Senhor está contigo. Você pode estar passando por um momento de enfermidade, mas o Senhor está contigo. Calma, ainda não é o fim. A Bíblia vai dizer que José começa a prosperar dentro da casa de Potifar e Potifar confia a casa dele nas mãos de José. Abaixo de Potifar só tinha José, estava tudo nas mãos de José. Ufa, parece que agora as coisas vão começar a fluir. Parece que agora as coisas vão começar a dar certo. Mas aí, a mulher de Potifar começa a olhar para José de uma forma diferente.
e ela sente o desejo de se deitar com José. Só que José, um servo de Deus e um homem fiel ao seu senhor Potifar, claro que ele não iria aceitar isso, e ele se recusa a se deitar com esta mulher. Ela, com muita raiva de ter sido ignorada, ela arma uma cilada para José e finge que José tentou forçar a se deitar com ela. Potifar, vendo aquela situação, coloca José na prisão. Aí você imagina, meu Deus, quando tudo parece que está dando certo, quando a minha vida parece que está dando jeito, quando uma porta parece que se abre, novamente tudo começa a dar errado. José é levado para dentro de uma prisão. Só que em Gênesis 39, 21, a Bíblia vai dizer: o Senhor, porém, estava com José. Ele estava numa prisão, porém o Senhor estava com José. Você que está ouvindo e assistindo este vídeo, o Senhor está com você, independente da situação. Você pode não estar ouvindo a voz de Deus, você pode não estar vendo Deus agir, mas Deus manda te dizer, Ele está com você. E novamente Deus começa a prosperar a vida de José e o carcereiro começa a confiar em José e a entregar a prisão nas mãos de José. Ou seja, abaixo do carcereiro era José que mandava na prisão. E com isso entram dois novos prisioneiros, o copeiro e o padeiro de Faraó. E eles também têm um sonho. E a Bíblia vai dizer que José vai interpretar o sonho dos dois. Do padeiro, que infelizmente 3 dias após o padeiro seria morto. Já o copeiro, 3 dias após, ele voltaria a ser copeiro de Faraó. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte, que José fala para o copeiro, por favor, quando você voltar a ser copeiro de Faraó, não se esqueça de mim. Só que a Bíblia vai dizer que este copeiro se esqueceu de José. Sabe quando você ajuda alguém, que você faz um favor para uma pessoa, mas quando você precisa, essa pessoa não te estende a mão? Sabe quando as pessoas esquecem de você? Então, o homem pode até se esquecer, mas Deus não se esquece. E a Bíblia vai dizer que vai passar um tempo, Faraó vai ter um sonho, e quando Faraó tem esse sonho, ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. E aí, esse copeiro se lembra de José, conta para Faraó que existe um jovem que pode interpretar o sonho dele, e José sai da prisão, interpreta o sonho de Faraó e se torna governador do Egito. Agora pense comigo, lembra aquele sonho que José teve lá atrás, que ele estaria por cima, que as pessoas se curvariam diante dele? Então, esse sonho, aos olhos de muitas pessoas, parecia loucura, não é mesmo? Mas anos se passaram. Ele passou por muitas provas, por muitos dias de dificuldade, mas aquele sonho se realizou. No tempo determinado pelo Senhor, aquele sonho aconteceu e ele se tornou governador do Egito. E essa história, ela nos ensina muitas lições. A primeira, não é para todo mundo que a gente tem que contar os nossos sonhos, por vários motivos. Porque alguns não vão alcançar a grandiosidade dos nossos sonhos. Muitos não vão acreditar e muitos vão até mesmo te invejar. Invejar os seus sonhos, os seus projetos. Segunda coisa que nós aprendemos, que tudo tem um tempo determinado. Tem dia e tem hora para a tua vitória chegar. Tem dia e tem hora para os teus sonhos, os teus projetos serem concretizados.
A última palavra é a palavra de Deus sobre a sua vida. Aquilo que Deus tem te prometido, aquilo que Deus tem semeado no seu coração, vai acontecer. E Deus, Ele vai te dar todas as ferramentas, todas as capacitações para que esse sonho venha se concretizar. A terceira coisa que nós aprendemos é que, independente de qualquer situação que você esteja atravessando, Deus está com você. E outra coisa que nós aprendemos também com essa história: aparentemente você pode estar atravessando algo ruim. Aparentemente uma porta se fechou para você. Aos seus olhos uma porta se fechou. Mas para Deus não é isso. Deus está te colocando cada vez mais perto da concretização dos seus sonhos. José sonhou. Quando ele estava dentro daquele buraco, parecia que ele estava mais longe do seu sonho, mas não, ele estava mais perto. Quando ele foi vendido para os midianitas, parecia que ele estava mais longe dos seus sonhos, mas não, ele estava mais perto. Quando ele foi vendido para Potifar, parecia que ele estava cada vez mais longe do seu sonho, mas não, estava mais perto. Mas imagina só, era o filho amado, o xodó de seu pai, agora um escravo. Eu até entendo dele imaginar que ele estava longe da concretização dos seus sonhos. Talvez você também, você olhando para como está a sua vida, talvez seja difícil imaginar que você está cada vez mais perto dos seus sonhos. Aí ele foi lançado para a prisão e parecia que agora ele estava cada vez mais longe dos seus sonhos, mas não, ele estava mais perto. Foi dentro da prisão que ele conheceu a pessoa que ia tirar ele dali de dentro. Na verdade, que iria ser um instrumento de Deus para tirar ele daquela situação. E quando ele chegou na prisão, ele conheceu o copeiro, que lá na frente apresentou ele para Faraó, e através de Faraó, através das mãos de Deus, José se tornou governador do Egito. Então, aos nossos olhos, parece que estamos cada vez mais longe das nossas promessas e da concretização dos nossos sonhos. Mas não, aos olhos de Deus, nós estamos cada vez mais perto. Deixa eu orar pela sua vida. Deus, eu quero te pedir nesta hora que o Senhor venha encher o coração desta pessoa de fé e de esperança. Talvez ela esteja como José, passando por muitas dificuldades, e ela já não acredita mais que a vida dela vai mudar, que a história dela vai mudar, que os seus sonhos, que os seus projetos vão se concretizar, porque tudo ao redor parece que o sonho dela está cada vez mais longe. Mas com essa história, com esta palavra, nós aprendemos que nada foge do seu controle e que aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre, que os sonhos que o Senhor coloca no nosso coração, se for sonhos vindo de Ti, esses sonhos vão ser concretizados. Então, Pai, que o Senhor possa encher esta pessoa de alegria, crendo, que ela possa crer que o Senhor está com ela, que o Senhor não a abandonou e que alguém vai aparecer na vida dela, assim como o copeiro apareceu na vida de José e o Senhor usou ele como instrumento para levar José até Faraó e revelando o sonho de Faraó, ele se tornou o governador do Egito. Coloque uma pessoa como copeiro, coloque um copeiro, coloque uma pessoa que vai ajudar, que vai abrir uma porta, que vai trazer possibilidades, ferramentas para que essa pessoa venha concretizar o seu sonho. Deus, abençoe a vida desta pessoa. Em nome de Jesus, que ela tenha um dia abençoado.